Olá, alunos e alunas, a graça do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É muito bom poder estar aqui falando para a vida de vocês, embora Deus saiba o quanto eu gostaria de estar presente pessoalmente aí, conversando com cada um, ajudando no aconselhamento, porque precisa, e também aprendendo juntamente com vocês. No entanto, o Senhor não permitiu, mas estou gravando este conteúdo e espero que ele seja útil para você que é professor de escola bíblica, aos obreiros também, obreiras já estão no campo, pastores e missionárias. E eu quero que vocês orem comigo. Eu estou orando agora enquanto gravo esta aula, mas quero que vocês orem também aí neste instante e peçam ao Senhor que fale ao coração de vocês. Pai querido e amado Deus, eu te peço permissão, Senhor, para falar, meu Deus, a estes alunos. Peço a sabedoria do alto e o discernimento espiritual. Que o teu Espírito, meu Deus, envolva esta classe agora e opere, Deus, em seus corações um grande avivamento e unção, para que de modo poderoso, meu Deus, eles sejam revestidos e preparados para ir ao mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Há algum tempo Deus tem colocado no meu coração algumas questões que eu acho que são muito importantes serem tratadas na formação dos obreiros. E algumas dessas questões eu cheguei a conversar com o servo de Deus, pastor Valmir, e ele pediu que eu preparasse alguns desses conteúdos para transmitir a vocês. Como não pude estar presente pessoalmente, estou gravando as videoaulas. Não será, obviamente, como eu gostaria, mas na medida do possível, estou me esforçando para que possa cooperar na formação de vocês nesta etapa. E um destes conteúdos é sobre teologia pastoral. Eu sei que vocês já estudaram, alguns de vocês, várias vezes sobre este assunto, mas é um assunto que não se esgota. Por mais que a gente escreva livros, que a gente dê aula, que a gente compartilhe, que a gente leia, porque o pecado ele se atualiza o tempo todo, as metodologias se atualizam o tempo todo. E o que eu quero falar com vocês não é de método, o que eu quero falar com vocês não é de uma teologia aprofundada, é mais algo informal e algo mais pessoal, que cada um de nós enfrentamos de uma maneira ou de outra, mas temos que lidar com estas questões quando estamos no campo missionário. Então, eu quero que vocês visualizem aqui vocação, vida e trabalho. O que eu percebo muitas vezes é que algumas pessoas, ao serem envolvidas de alguma maneira na paixão de um culto de missões, em um trabalho de evangelismo, estas pessoas começam a achar que tem um chamado, que tem uma vocação e querem ir para o campo. Quando elas têm a oportunidade de ir ao campo, elas se deparam com uma outra realidade. E qual que é esta realidade? Eu, quando saí da igreja sede, eu estava em uma igreja enorme, uma igreja muito trabalhadora, muito dedicada, com muita gente para fazer as coisas. E quando eu cheguei no meu primeiro campo mesmo para assumir a responsabilidade, que foi ali em Parnaíba, eu me deparei com uma igreja bem pequena, com pessoas menos capacitadas. E não era uma questão pessoal destas pessoas, era a igreja em si. Cada igreja tem a sua forma de andar e a igreja sede ela tem muito mais pessoas e muito mais treinamento por motivos que eu não preciso explicar. E ao me deparar com aquela situação ali em Parnaíba, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque na sede, tudo que eu ia fazer, que eu tinha que resolver, que eu tinha que tomar decisões, eu tinha o pastor Valmir ao meu lado e eu dizia, pastor, posso fazer isso? Ele, vai lá, faz. E quando você chega no campo, você diz, puxa, agora sou eu e Deus, né? Você não vai ficar ligando para o pastor Valmir todo dia, 2, 3 vezes ao dia, perguntando o que você vai fazer, por que você vai fazer ou como que vai fazer. Não, você se vira, você tem que fazer. E isso a gente só consegue desenvolver e ter algum resultado com experiência. Às vezes essa experiência ela demora tempo e quando chega
muitas vezes já aconteceram coisas que não tem mais como a gente voltar atrás. Então, eu preparei esse conteúdo aqui para a gente refletir o seguinte. Primeira coisa, o chamado ministerial como uma vocação, o chamado ministerial como uma vocação definitiva e irrevogável, o trabalho pastoral como uma ocupação vitalícia, a vida polivalente de um missionário e a vida e obra ministerial. Então, é mais ou menos um roteiro por onde a gente vai caminhar. E aqui a gente tem, então, uma bibliografia básica, e esta bibliografia eu preparei ela para vocês não porque o conteúdo que está aqui é destes livros, não diretamente. Eu não usei os livros para escrever o conteúdo. Esse conteúdo eu desenvolvi nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, mas este conteúdo é mais da minha cabeça, aquilo que eu vou entendendo que é uma necessidade, tanto pelo que eu já passei, como pelo pessoal que eu acompanhei também. Então, essa bibliografia, na verdade, são sugestões, são livros que eu já li e que vão ajudar você nessa caminhada pastoral, que é o Heróis da Fé, que são 20 homens aí que têm uma grande história, que sacudiram o mundo mesmo de uma forma notória. Você tem o História Eclesiástica, que é um livro que conta a história dos pais da igreja, dos primeiros séculos ali, depois que os apóstolos morreram, os sucessores dos apóstolos, como que eles trabalhavam. História do Movimento Missionário, de Justo Gonzalez, que é um livro também excelente, que conta praticamente toda a história de missões lá do começo até recentemente. E Um Pastor Segundo o Coração de Deus, que é um livro que impactou muito a minha vida quando eu li alguns anos atrás, que é também extraordinário. E aí tem uma bibliografia complementar, que é basicamente Spurgeon, né? São Lições aos Meus Alunos, que são 3 volumes, e O Conquistador de Almas. Estes livros também são sensacionais. Se você é sensível, eu já vou te avisando que ele bate mesmo. Quando ele fala, assim, faz você estremecer e pensar, realmente, será que eu estou no caminho certo? Porque ele pega mesmo pesado com o obreiro preguiçoso, com o obreiro que não ora e assim por diante. Se você adquirir esses livros e lê-los, eles vão te ajudar muito. E aí a gente tem aqui já a dica de avaliação, que é um texto dissertativo que eu vou pedir para vocês, que aqui está colocado como 5 pontos, mas na verdade vai valer 6 pontos. E atividade presencial, que são 4 atividades que eu vou também recomendar para vocês, que eu quero que vocês façam e me enviem, tá bom? Então vamos passar agora ao nosso assunto, que é a vida, a obra de quem é vocacionado. A primeira questão que a gente precisa pensar é em que sentido nós entendemos esta palavra vocação. E aqui eu trago o versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas qual é a realidade que a gente vê quando as pessoas dizem que querem ser obreiros ou quando a gente sugere que alguém poderia ser obreiro? Não, é muito difícil. Não, eu não consigo. Não, a obra não é para mim. Ou seja, Satanás tem sido muito eficiente em criar estereótipos de que convence as pessoas que a vida pastoral é uma coisa ruim, é uma coisa cansativa, é uma coisa sem futuro e assim por diante. E isso são pensamentos que têm sido cultivados dentro do ambiente cristão, dentro das igrejas evangélicas, e o jovem, principalmente, ele tem se apavorado com a ideia de ser pastor, principalmente porque ele tem que renunciar a isso, tem que renunciar aquilo. E os adultos, os senhores, senhoras, casados já, principalmente porque já esbarra na questão financeira. Eu preciso sustentar minha família, eu tenho preocupação com isso, com aquilo. E aí, qual é a questão aqui?
o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, quem deseja essa vida está buscando uma excelente obra. E se é uma excelente obra, eu te pergunto, por que então um pai de família não consegue fazer essa obra? Por que um jovem não consegue fazer essa obra? Por que os casais aí que estão enamorados, pensando em noivar, comprar uma casa, por que vocês acham que não dão conta desta obra? Por que a Bíblia Sagrada diria que é uma obra excelente, se os filhos de Deus, o Deus que revelou esta Bíblia, não acreditam nisso, né? É contraditório. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que é uma obra excelente, mas eu acho que eu não consigo fazer esta obra. Então, de duas uma, ou você é filho de Deus e acha essa obra excelente, ou você tem medo de não dar conta desta obra ou então está com problemas sobre a sua filiação com Deus. Então, pensa de novo sobre o que tu acha realmente desta obra e o que tu está disposto a fazer. E aí aqui a gente já entra na questão de qual que é a perspectiva que você tem, uma pergunta já direta a respeito do reino de Deus. Você crê realmente neste reino de Deus, mas crê de que maneira? Então aqui nós temos alguns exemplos para a gente pensar do que Jesus fez. Então o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, tinha objetivos muito claros. Então o primeiro desses objetivos que você contempla aí no slide é cumprir a justiça. Ele diz isso a João Batista, quando João Batista quer se recusar a batizá-lo, ele diz, olha, a gente tem que cumprir a justiça, tem que fazer o que é certo. Em seguida, ele vai preparar apóstolos, depois ele vai edificar a igreja, ou seja, são 3 anos de preparação dos apóstolos e quando termina essa preparação, culmina na fundação da igreja. Veja que são coisas conectadas. A preparação dos apóstolos resulta na edificação da igreja. Sem os apóstolos, não seria possível essa construção da igreja. E aí leva então agora a pregação aos israelitas. Ele vai dizer que foi chamado para pregar a Israel. Ele envia os apóstolos dizendo que eles devem pregar primeiramente aos filhos de Israel. Mas lá, já chegando para o final do livro de Mateus, no capítulo 24, a gente vê que ele também vai pregar à humanidade. Ele diz aí o quê? Que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Daí a gente vai seguindo a obra dele, ele entrega-se na cruz, que fazia parte da missão dele, ele é sepultado, ele ressuscita ao 3º dia e ele volta para o Pai, de onde ele virá depois outra vez nos buscar. Amém? Glória a Deus. Então, olhando para esta sequência de coisas aqui, eu pergunto para você que está assistindo. O que te vem à mente? Olha de novo. Quantas coisas nós temos aqui listadas, todas elas partes do ministério de Jesus, e você vê que tem uma sequência. E aí, eu volto ao título. Ele tinha objetivos muito claros. Ele sabia claramente o que ele tinha vindo fazer aqui. E aí você que está sentado aí agora assistindo a aula, o que você está fazendo aí? O que você quer para a sua vida? Como que você vê a sua vida diante de Deus? O que nos leva então à pergunta: qual a sua perspectiva a respeito do reino de Deus? Qual que é a sua perspectiva a respeito do reino de Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque à medida que você entende este reino, à medida que você cria expectativas sobre este reino, você é conduzido ao sucesso nesse reino. Mas se você não tem perspectiva nenhuma, você não tem esperança, e aí o que acontece? Falta de objetividade e clareza é igual a inércia, insatisfação e frustração. E aí não é só sua. Você vai ficar parado, você vai ficar insatisfeito e você vai ficar frustrado. Do outro lado, a igreja também. A igreja fica estagnada, fica insatisfeita e fica frustrada. Quais são as consequências disso? As consequências são exatamente a dispersão.
o rebanho vai se espalhando e vai chegar um momento que não haverá mais volta. Há perdas aí que são irreparáveis. Por quê? Porque nos falta objetividade e clareza. E quando eu chego aqui a esse ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não estou aqui para cobrar vocês e dizer que vocês têm que dar conta disso. Nem tudo que eu escrevi aqui, eu espero que vocês estejam já com esse material em mãos, que foi passado para a coordenação, mas nem tudo que está escrito aí é porque eu tive êxito e me tornei um exemplo para vocês. Muito pelo contrário. A maioria das coisas que estão escritas aí foram exatamente erros que eu cometi e que hoje, olhando para trás, eu tento escrever a vocês e transmitir para vocês para evitar que vocês cometam os mesmos erros, porque isso resulta em um atraso muito grande para a obra. Então, quanto menos erros vocês cometerem, mais rápido vocês poderão avançar. E aí a gente, então, chega aqui nessa questão da vocação ministerial. O que é vocação? O dicionário coloca isso como um apelo, inclinação para o sacerdócio ou para a vida religiosa. Então, o que o dicionário está dizendo aqui? É que a pessoa tem uma coisa nela lá, um sentimento nela que a direciona para a vida religiosa. Então, tem um monge que resolve se abster de um monte de coisas e viver a vida dele. Tem um padre que abraça a vida de castidade. Tem o pastor que resolve passar fome a vida toda. Tem o jihadista lá do islamismo que entende que é a vocação dele. Então, é como se o dicionário dissesse isso. Mas quando nós buscamos esta palavra na Bíblia, ou seja, no Novo Testamento, veja que vai um pouquinho além disso. Então, o significado no Novo Testamento, e aí está na apostila de vocês, tem uma série de referências bíblicas onde essa palavra aparece, mas resumidamente, o que diz aí? É um chamado ou um convite ao reino de Deus e seus privilégios. Ou seja, é o chamado divino pelo qual os cristãos são apresentados aos privilégios do Evangelho. Então, quando você vê isso aqui, do ponto de vista do dicionário secular, é alguém que, sem direito de escolha, foi feito para aquilo, para a religião, por exemplo. Agora, quando você vai para a Bíblia, ele não coloca só como uma obrigação e parte disso. O cara vai ter que se explodir porque é a vocação dele. Ou o pastor vai ter que padecer necessidade o resto da vida porque é a vocação dele. Não, é um privilégio. Quando se trata de vocação no reino de Deus, o crente é chamado para participar dos privilégios do reino de Deus. Ele é chamado para desfrutar daquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aleluia! O crente, ele é chamado para desfrutar de algo que o olho humano não viu, que o ouvido não ouviu. Ou seja, é algo muito mais excelente do que esse mundo tem para oferecer. Então, quando você se coloca diante da profissão que a faculdade te proporciona e diante da profissão que Deus te vocaciona, é incomparável o que o mundo secular tem a oferecer e o que Deus tem a oferecer. Então veja que a história do estereótipo que eu falei lá atrás não é somente uma questão de ter preconceito com quem vai para a obra, que é alguém coitadinho que vai sofrer. Não, muito pelo contrário. É exatamente quem vai, no final, ter os maiores privilégios, o maior reconhecimento da parte de Deus e quem mais vai desfrutar dos galardões vindos de Deus. Então, já começa por aqui a tua reflexão. O que você está fazendo aí agora assistindo essa videoaula? Por que você está aqui me ouvindo? Você quer tomar uma decisão. Pode ser que até o final desta etapa você descubra
que realmente tudo que você pensou até aqui sobre Deus estava muito aquém do que Ele realmente pode te oferecer. Eu tenho certeza disso, porque a mente dele é muito mais além do que a nossa. Então, continuando, a gente tem Romanos 11, 29. O que o apóstolo Paulo escreve aqui? Ele vai dizer o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ora, esse contexto aqui de Romanos, do 9, capítulo 9, 10 e 11, ele trata da eleição de Israel. E aí é um outro assunto que eu não quero me deter aqui, mas é que Israel foi vocacionado de uma maneira extraordinária, que há aí umas questões bíblicas que faz com que Israel pareça ter mais privilégios. E de fato tem, por causa das promessas a Abraão, promessas a Davi e aí por diante. Mas o que eu quero usar aqui, esse contexto, é para a gente entender o sentido da palavra vocação. Israel pecou tanto ao longo da história e Deus teve misericórdia deles e os perdoou e continua dando oportunidade a eles. Por quê? Porque eles foram vocacionados e ali dentre esses vocacionados tem um remanescente que continua fiel. E neste remanescente, Deus abençoou a humanidade enviando seu Filho para a salvação. Amém? Aleluia. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando você recebe uma vocação, de acordo com o que está escrito aqui em Romanos 11, 29, Deus ele não se arrepende de ter dado esta vocação a ti e ele não fica todo dia espreitando nas esquinas, procurando, esse cabra está pecando, essa indivídua não presta, eu me enganei com ela. Não, ele continua te amando e querendo que você leve adiante esta vocação. Então, quem é vocacionado, ele sente-se realizado pela missão cumprida e se deleita nos frutos. Quem nunca ouviu este salmo ou até recitou este salmo, que é um dos mais usados nos cultos de missões? Olha só, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Queridos, você consegue perceber aqui que é uma coisa extraordinária. Você não foi chamado para o sofrimento. Você não foi chamado para Deus viver se divertindo com o teu sofrimento. Não, isso era coisa dos deuses gregos, dos egípcios, dos romanos. O Deus Todo-Poderoso que disse a Moisés, eu sou o que sou, este Deus nos chamou para privilégios. A pergunta é, que privilégios? Veja bem, outra coisa importante que as pessoas não entendem é que a vocação ela é definitiva, que é o que eu estou tentando dizer para vocês aqui desde o começo. Você consegue imaginar Moisés chegar lá na beira do rio Jordão, se ele tivesse chegado até lá, dizer assim, olha, cambada, eu passei raiva com vocês, maior apuro, deixei de ser o mais manso para fazer vocês chegarem até aqui. Agora se vira. Eu abri o Mar Vermelho, vocês se viram para abrir o Jordão. Não. Moisés, ele não foi chamado só para uma parte. Ele foi chamado para cumprir a missão enquanto Deus achou que valesse a pena. O problema de Moisés é que ele desobedeceu a Deus. Lá pelos meios, ele desobedeceu a Deus e aí ele não entrou na Terra Prometida, mas cumpriu a missão até Deus dizer, chega. O irmão dele, Arão, a mesma coisa. A promessa era para que eles entrassem na terra. Arão teve seus altos e baixos, fez lá o bezerro de ouro, cometeu lá também seus erros, suas fraquezas, mas também foi até Deus dizer que chega, ou seja, até a morte. Davi, a mesma coisa. Quanto trabalho Davi deu para Deus? Quantas vezes esse sujeito pecou? Mas todas as vezes que ele se arrependeu, voltou, se consertou e Deus continuou abençoando. E a promessa que Deus fez para Davi foi para sempre, que sempre haveria um herdeiro dele no trono de Israel, até nascer o Cristo, como de fato aconteceu. Então,
é algo que é definitivo. Você que está aí, que é pastor, que é missionária, que está na obra, o chamado de Deus não é assim, eu vou passar uma temporada aqui enquanto eu arranjo uma coisa melhor. Não. Deus me chamou para fazer esse trabalho, mas eu sinto que terminou. Agora eu preciso procurar uma outra profissão. É irrevogável. Olha só. Pensa aí o caso de Jesus. Já pensou se lá na cruz Jesus tivesse soprado e feito chover fogo, enxofre sobre aqueles soldados romanos? Sobre aqueles acusadores, sobre aquele sujeito que estava na outra cruz ao lado? Se ele tivesse soprado ali, destruído tudo, voltado para o céu e dito, Pai, acaba com essa raça ruim que nós vamos começar outro povo do zero. Não. Ele foi até o final. O chamado, a vocação dele até o final. Você, pastor, mas olha, é Jesus, ele tinha que ir mesmo até o final. Não, ele não tinha. Nós precisávamos que ele fosse até o final, mas ele não tinha obrigação alguma de ir até o final. Ele foi porque era a única forma de salvar a gente. Passando Jesus, tem os apóstolos. Vamos ver, porque você vai lá, Jesus é Deus, ele conseguiu. E os apóstolos? Da mesma maneira. O único que não foi até o fim, como é que a Bíblia chama dele? O filho da perdição. Mas nas palavras de Jesus e depois lá no cenáculo, quando eles oraram pedindo o substituto, qual que era? Um filho da perdição sobre o qual já estava profetizado. E eu não creio que vocês sejam filhos da perdição e estejam aí porque vão se perder depois. Não, eu acredito que Deus chamou vocês para servirem até o fim. Como diz aqui, de forma definitiva, não é um bico. Você não está fazendo um bico na obra. É de forma definitiva um obreiro de Deus e de forma irrevogável. Aí vem os eleitos. Quem são os eleitos? São os que servem, são os que são escolhidos, chamados e escolhidos. E aí não se encaixa só o pastor, não se encaixa só o diácono, não se encaixa só os apóstolos ou profetas. Aí é para todos os crentes que precisam ir até o fim na obra de Deus. Então, chegamos até aqui e eu quero que você pense agora, reflita um pouco sobre tudo que nós falamos. Eu acredito que vocês estão com o material em mãos, aí, a apostila, e eu quero que vocês reflitam sobre esse conteúdo e eu vou passar uma atividade para vocês agora. E nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever no caderno de vocês ou vocês vão digitar. Se vocês digitarem, vocês vão enviar para mim pelo e-mail que está aí, prjosué.mpfa@gmail.com. Se for pelo WhatsApp, o 11 9 42 96 3807, vocês podem me mandar o arquivo em doc, né, que é o Word popular, como vocês chamam, ou vocês podem fotografar. Se você escrever e fotografa e manda para mim pelo WhatsApp, ou digita e envia o arquivo em Word, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, tá bom? Então, o que eu quero aqui? Jesus tinha objetivos claros, metas e métodos em seu ministério. Estas estratégias são muito usadas no meio secular, principalmente no mundo corporativo, para se obter resultados positivos. Porém, a maioria dos líderes religiosos negligenciam isso. Aí agora vem a questão. Responda de forma argumentativa. 5 linhas no mínimo para cada resposta, tá bom? Então, vocês vão escrever na letra A como estas características podem ajudar um líder a ter êxito. Por quê? E quais as possíveis consequências para um projeto sem estas características? Que características são essas? Lá no comecinho, olha. Jesus tinha objetivos claros, metas e métodos em seu ministério. Então, de acordo com o nosso plano de aula, este era o momento que a gente abriria para perguntas e depois teria um tempinho para vocês fazerem essa resposta. São as aulas que me passaram no cronograma, são aulas de 1 hora. Então, nós já estamos falando aqui
a meia hora e vocês vão agora, então, ter um tempo para escrever esta resposta e já ir lendo o restante da apostila, porque depois a gente volta com a aula 2 para continuar este assunto, ok? Então, até lá!